ou pode abrir o microfone, não tem problema. Então vamos lá. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma sala secreta da termografia. Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia infravermelha clínica, tá? Esse é o nosso encontro semanal que acontece ao vivo para um grupo exclusivo no Zoom, tá? No qual nós discutimos sobre o uso da termografia na prática clínica, certo? Acontece todas as segundas ao 12h30, certo? E depois o vídeo é disponibilizado no nosso canal no YouTube, @termosaúde. Tá? Para quem ainda não se inscreveu em nosso canal, isso nos ajuda para que o nosso material se propague para mais profissionais e também para os pacientes, tá? Porque a procura pelo paciente para a realização da termografia tem crescido muito, tá? E hoje eu trago para vocês um artigo publicado agora em janeiro de 2025, tá? No qual esse artigo aborda o que a ciência, né, diz sobre a termografia na prática clínica. Ele traz uma revisão de literatura, certo? E esse artigo vai ficar exclusivo para os nossos assinantes da Thermo Connection e também para quem está nos acompanhando aqui ao vivo, tá? Nós vamos aqui disponibilizar no chat do Zoom, tudo bem? E claro, para os assinantes da Thermo Connection. Para quem ainda não conhece, a Thermo Connection é uma plataforma online de assinatura, que funciona por assinatura, é uma plataforma de educação continuada em termografia clínica, certo? Então, convido vocês a acessar o nosso site www.termoconnection.com.br. Nós já estamos com mais de 90 aulas disponíveis e toda semana é disponibilizada uma nova aula, né, dos mais variados níveis de conhecimento na termografia, que vai desde o básico até o avançado, com uma gama de especialistas. Tá? Isso também ficou bem interessante, porque ali a educação não está centrada em um professor, mas em vários especialistas em termografia, certo? Então, convido vocês para conhecer um pouquinho desse projeto e também para tornar-se assinante, tudo bem? Mas, então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para falar um pouquinho sobre esse artigo para vocês. Isso, então vamos voltar aqui no artigo. Estava passando a última revisão aqui. Então, trago para vocês esse artigo publicado, como eu disse, em janeiro de 2025, tá? No Jornal Europeu de Pesquisa Médica. Tá? É um grupo de chineses, tá? E foi publicado agora em janeiro, certo? Então ele traz, né, a termografia infravermelha na prática clínica, uma revisão de literatura. E aí, deixa eu pegar aqui para vocês. Aí, né? Então esse artigo ficou interessante porque eles fizeram análise de centenas, né, de alguns artigos aí em várias modalidades, vamos dizer, aplicações da termografia, que vai desde dores articulares, na gravidez, Covid, choque séptico, ficou bem interessante, tá? E trago aqui para vocês que mesmo que você não seja profissional da saúde, que depois vai nos assistir aí no YouTube, né? Eu vou prometer para vocês que até o final vocês vão entender por que essa tecnologia está ganhando cada vez mais espaço nas clínicas, tá? Então, antes de mais nada, né, a gente precisa entender o que é a termografia, tá? A termografia é uma modalidade diagnóstico, é um apoio, serve como apoio diagnóstico, tá? Por imagem que converte informações de temperatura da superfície da pele em termogramas,
certo? Então, aquela imagem colorida tem o nome de termograma. Às vezes o pessoal usa erroneamente o nome de foto, mas foto é uma imagem digital, tá? A imagem térmica deve ser chamada de termograma ou então imagem térmica, tá? A termografia, então nós utilizamos uma câmara específica que detecta a radiação que nós emitimos pela pele e transforma em dados de temperatura. E ela é altamente sensível a essas mudanças de temperatura, tá? Com instrumentos capazes de detectar até as menores variações. Então, essa variação térmica, uma câmera chega a detectar 0,01, 0,02, tá? E as imagens, né, os termogramas exibem gradientes de temperatura, com cores correspondentes às temperaturas, né, de alta para baixa, que normalmente depende muito, claro, da paleta que você está usando, mas normalmente, né, a gente usa aí o vermelho para identificar temperaturas mais quentes, aí vai para um alaranjado, amarelo, azul, anil, enfim, azul escuro e preto, né? Normalmente as cores, as temperaturas mais frias são representadas por cores como o azul, tá? Então, como eu disse para vocês, o corpo ele libera energia, né, por meio de seus processos metabólicos, com a maior parte dessa energia sendo liberada para fora do corpo, na forma de calor, né? A pele é o maior órgão do corpo e é capaz de dissipar calor por meio de vários mecanismos, como a radiação, condução, convecção e evaporação, tá? E entre esses mecanismos, a radiação é o mais eficaz na dissipação de calor, tá? Com isso, então, a termografia, né, ela pode servir como uma medida da taxa metabólica do corpo, tá? E o mecanismo de termorregulação do corpo envolve o controle do quê? Da microcirculação. Então, nós temos aí a vasoconstrição ou vasodilatação. E tudo isso vai ser controlado pelo sistema nervoso simpático, né, para regular esse fluxo sanguíneo, tá? Então, fatores que afetam a vasodilatação e a contração da pele, obviamente, vai afetar a radiação infravermelha do corpo, certo? E aí o pessoal também precisa entender que em condições anormais, nós verificamos assimetrias térmicas. Ou seja, em um indivíduo, né, por outro lado, em condições normais, um indivíduo saudável, nós observamos uma simetria térmica entre os lados direito e esquerdo, com o tronco, a cabeça e o pescoço, tá? Tipicamente exibindo temperaturas mais altas em comparação aos membros. Então, já está bem documentado também na literatura a distribuição térmica normal do corpo humano, tá? Ó, regiões com maior acúmulo de gordura tendem a apresentar temperaturas superficiais mais baixas, obviamente, porque a gordura é um isolante, certo? Então, essa tecnologia ela tem a capacidade de detectar intuitivamente a presença de certas condições ou focos, disfunções, né, anormais no corpo humano. E nos últimos anos, a aplicação dessa tecnologia na medicina, né, na prática clínica, tornou-se cada vez mais ampla, especialmente nas áreas de auxílio diagnóstico, apoio diagnóstico e na triagem precoce de doenças. Tá? Então, ele traz tudo isso aqui na introdução do artigo e ele ressalta também as vantagens de se usar a termografia. Sem contato, não emite radiação, não precisa de tomar algum contraste, algo assim, né? E pode mostrar alterações térmicas antes mesmo de do início dos sintomas, tá? E aí, o objetivo dessa revisão foi o quê? Foi revisar, né? Óbvio, analisar e resumir a aplicação da termografia infravermelha na prática clínica. E aí, o primeiro que ele destaca aqui foi a termografia na oncologia, certo? Eu vou tentar fazer aqui as anotações. Vamos lá. Então, nós temos aqui. Ah, isso aqui tá branco, peraí.
Deixa eu só alterar a cor. Vamos ver se ele vai. Não, não vai dar certo. Tudo bem, não tem problema. Então, a termografia na oncologia. E o que que ele traz? A termografia na área da saúde, pessoal, ela nasce, por mais que seja o tema que eu digo que é o mais é, polêmico dentro da termografia. Porque a termografia nasceu na oncologia, na década de 60, tá? Mas aí o que que os estudos nos mostram? Os estudos mais recentes nos mostram que, por exemplo, num estudo com mais de 11 mil mulheres, a termografia detectou 89% dos casos de câncer confirmados por biópsia. Tá? Teve um estudo publicado em 2019 que demonstrou que os valores médios de termogramas da região mamária correlacionava-se diretamente com a gravidade de diferentes doenças mamárias. Então, os valores médios seguiam a seguinte ordem. Então, uma mama normal tinha uma temperatura menor que mamas com cistos sólidos e hiperplasia, que tinha uma temperatura menor que mamas com miomas, que tinha uma temperatura menor que a mama com câncer de mama, né, detectado. Então, câncer de mama, temperatura mais elevada, certo? E à medida que os valores médios aumentavam, né, a distribuição das áreas vermelhas, áreas mais quentes nos termogramas, tornava-se mais pronunciado. Tá? Então, ele traz isso sobre o uso da termografia na oncologia. E hoje também com a inteligência artificial a gente já sabe que, né, existem até programas, os softwares mais específicos para o uso da termografia no câncer de mama, tá? Ele também traz a questão do câncer de pele, tá? No câncer de pele, né? Então, um estudo com 102 adultos mostrou 95% de sensibilidade e 83% de especificidade na identificação de doenças de pele, tá? Ele também realça, aqui traz, para o uso da termografia em câncer oral, tá? Câncer também de pescoço e metástases, né, na cabeça e no pescoço, tá? O uso da termografia nessas condições, certo? E no câncer daí de tireoide, tá? No câncer de tireoide, então, o estudo aplicou simultaneamente o ultrassom, o Doppler, né, que é o padrão ouro, ultrassom colorido, Doppler colorido e termografia para examinar 88 pacientes com distúrbios da tireoide. E os resultados revelaram uma taxa de adesão diagnóstica de 79,5%, tá? Para o ultrassom, 71,6% para a termografia e 90,9% para abordagem combinada. Ou seja, quando juntou o ultrassom com a termografia, a acurácia diagnóstica foi a 91% praticamente. Certo? Na sequência, ele aborda a termografia na inflamação, né? Isso parece meio óbvio, porque quando acontece um processo inflamatório, há um aumento aí da dissipação desse calor, né? Aumento de temperatura, dor, calor, rubor, enfim, né? E, obviamente, a termografia pode identificar essas áreas com inflamação antes do sintoma aparecer. E ele realça que a termografia está sendo usada para avaliar dores crônicas diversas, né? Herpes zoster e dores articulares, tá? Ele até traz aqui, ó, que interessante, deixa eu virar. Então, ele traz o detalhe dos estudos, eles colocaram nessa revisão 51 estudos, analisaram 51 estudos, artigos. Então, eles descrevem aqui, ó, a termografia na oncologia. Então, como que foi feita o estudo, quantos pacientes, né, o N, que é muito importante, a metodologia da pesquisa e os resultados, tá? Então, eu trouxe ali para vocês um resumo, né, que foi encontrado na oncologia, certo? E depois aqui, deixa eu voltar a virar o texto, né? Ele traz o uso da termografia nas doenças inflamatórias, também
nas doenças reumáticas, né? Ó, aqui ele traz os estudos do uso da termografia em processos inflamatórios. Ele traz um estudo que avaliou a temperatura do joelho, né, na artrite, tá? E também numa desordem mandibular, do terceiro molar, tá? Ele aborda também a termografia nas disfunções em dor, né, no geral. Também tem essa correlação, né? E nos traz também, cadê? Um dos principais temas hoje, que seria a termografia nas disfunções vasculares, né? As doenças vasculares, elas abrangem uma gama de condições, incluindo doenças vasculares, inflamatórias, aterosclerose e distúrbios vasculares funcionais. E atualmente a termografia é predominantemente empregada para o diagnóstico e monitoramento de doenças vasculares periféricas. E eu realço aqui a importância desse monitoramento. Eu, como fisioterapeuta, normalmente vou tratar um paciente, né? Vou acompanhar essa disfunção, vou reabilitar. Então, o monitoramento dessa disfunção fica muito interessante com a termografia, tá? E as demais condições, né, que afetam o sistema circulatório periférico, ele traz aqui. Então, essas incluem as varizes, tromboflebite, vasculite, doença oclusiva, aterosclerótica e fenômeno de Renault, e assim sucessivamente, né? Então, ele traz aqui nas disfunções vasculares, deixa eu virar aqui de novo, aqui ele traz, ó, nas disfunções de dor, né, generalizada, tá? O, o, um relatório aqui, ó, uma tabela, né? E nas disfunções vasculares. E aí, nas disfunções vasculares, ele realça essas patologias, mas também num, que a gente discute, né? Volta e meia esse assunto faz parte aqui da sala secreta. Conversamos recentemente também com a doutora Luciane Balbino sobre o uso da termografia no pé diabético, né? Então, os pacientes diabéticos frequentemente apresentam uma combinação de neuropatia, né, e vários graus de doença vascular periférica, o que aumenta significativamente o risco de complicações como infecções, as úlceras e os danos, né, aos tecidos profundos nos membros inferiores. E a termografia é capaz de detectar essas mudanças precocemente de temperatura, tá? No pé antes que a úlcera ou demais disfunções apareçam. Então, também quem estiver nos acompanhando aí no YouTube, tem um vídeo, tem uma sala secreta que fala especificamente sobre o uso da termografia no pé diabético, a inteligência artificial, e também nessas disfunções neuropáticas, tá? De neuropatia periférica, certo? Bem, seguindo aqui o artigo, então ele realça, né? Isso já está bem difundido, o uso da termografia no pé diabético. E aí ele traz também o uso da termografia em disfunções, doenças respiratórias. E aí eu chamo a atenção aqui, porque ele traz algo legal na termografia na gravidez. E aí, o que eles encontraram na gravidez? Né? Teve um estudo que conduziu um estudo, né, pioneiro, utilizando a termografia com 10 gestantes saudáveis. Sei que o SN é pequeno, mas o resultado ficou bem interessante. Gestantes com entre 34 e 37 semanas de gestação. E o estudo concluiu que a termografia pode identificar a posição da cabeça fetal por meio da detecção de padrões térmicos dos movimentos, a partir dos movimentos fetais. Então, bem interessante esse estudo, né, que foi um divisor aí. Mas a gente realça aqui também que com N de 10, né, uma amostra pequena, enfim, mas fica aqui um incentivo para mais estudos voltados para a termografia na gravidez, tá? E aí ele traz também o uso da termografia em choque anafilático, né? Isso já está bem difundido também, tá? Doenças respiratórias na gravidez aqui. E outra abordagem da termografia que eu gostaria de realçar aqui nessa sala secreta é o uso da termografia em queimaduras, tá?
E as queimaduras são categorizadas em 3 graus e 4 divisões, com base na profundidade da lesão. Então, queimaduras de 1º grau envolvem apenas a epiderme superficial e geralmente não contam como parte da área queimada no tratamento. Então, as queimaduras superficiais de 2º grau afetam a derme superficial, preservando algumas células da camada basal, e queimaduras profundas de 2º grau estende-se para a derme mais profunda, com algum tecido remanescente na camada do retículo dérmico. Tá? E as queimaduras de 3º grau envolvem a destruição completa das camadas da pele e podem se estender para estruturas mais profundas, como músculos, ossos e órgãos internos. Tá? E atualmente os métodos de exame clínico para avaliar a profundidade das queimaduras possuem algumas limitações. E aí o que ele traz aqui é choque, deixa eu passar aqui, né, dessas queimaduras, esse estudo que ele realça do Singer e colaboradores. Eles utilizaram a termografia para prever a profundidade da queimadura, registrando, né, a termografia de pacientes queimados no 1º e 2º dia após a lesão. Então, o estudo revelou que pacientes com queimaduras não profundas apresentaram um aumento de temperatura de 1,5 grau a mais ou menos 2,3. Enquanto aqueles com queimaduras profundas apresentaram uma diminuição da temperatura, uma diminuição de 1,5 grau a mais ou menos 2 de desvio. Tá? Então, uma diminuição da temperatura do dia 1 para o dia 2 foi indicativa de uma queimadura profunda, enquanto um aumento sinalizou uma queimadura mais superficial. Tá? E aí, a taxa, né, de conformidade diagnóstica que eles trouxeram para a termografia foi significativamente maior do que a dos exames clínicos, demonstrando aí que a termografia forneceu uma previsão mais precisa da profundidade da queimadura. Tá? Ele traz também o uso da termografia no autismo. Isso até tem um estudo que aconteceu aqui no Brasil, estudo não, né? Teve um projeto aqui do Brasil que eles, estudo, né? Um projeto com o uso da termografia no autismo, que eles sim verificaram a mudança na temperatura, né? Em pacientes autistas, crianças autistas, e até ganhou um prêmio esse ano, bem interessante, tá? Então isso já é uma realidade. E o que eu quero trazer para vocês aqui também é que os autores realçam assim algumas limitações do uso da termografia, né? E é interessante todo profissional entender a limitação da sua tecnologia para ele não sair falando bobagem, igual esses dias, polêmico, uma pergunta polêmica que foi: a termografia avalia a lesão muscular? A termografia avalia a temperatura da pele. Então, se ocorre uma lesão muscular, qual que vai ser a temperatura da pele? Uma coisa é temperatura músculo, outra coisa é temperatura da pele. Então, assim, não foi feita uma pergunta errada. E aí o profissional detonou a termografia. Mas porque a pergunta foi feita errada. Então, a termografia auxilia na prevenção de lesão muscular? Sim. Agora, já aconteceu a lesão, ruptura das fibras musculares. E a termografia? Vai servir para diagnosticar? Não. No apoio diagnóstico? Não, já aconteceu a lesão. Ali você vai ter que usar um exame de imagem, né? Ultrassom. Não a termografia. A termografia vai auxiliar na prevenção. Agora, já aconteceu a lesão. Aí o que você vai poder utilizar é a termografia no monitoramento. Agora, a termografia faz o diagnóstico de lesão muscular? Não. Não foi feito para isso. Tem que começar a entender as limitações e o uso, o que ela significa, né? Uma coisa é a temperatura lá do músculo, outra coisa é a temperatura da pele, tá? E, bem, ele traz aqui os autores, né, trouxeram algumas limitações do uso da termografia, né? E, claro, ainda não substitui, nunca vai substituir exames como a ressonância, foi que ele trouxe aqui, ou ultrassom, porque são exames com fundamentos diferentes, tá? E existem alguns desafios, como a falta de padronização dos protocolos, por isso que é importante, quem está começando, pessoal,
é muito importante entender como deve ser feita a aquisição de uma imagem térmica, tá? Nós temos essa aula lá na Thermoconnection, né? Qual o protocolo de captura de imagem? Isso também faz parte de um módulo do nosso curso, o CZT, que é começando do zero na termografia. Então é fundamental você entender os protocolos. Como posicionar sua câmera diante do paciente? Qual a angulação correta da câmera? Então, tudo isso você tem que entender o seu equipamento para entender que isso não é um fator limitante. Você precisa dominar essas limitações, tá? Então, essa falta de padronização, eu diria que isso aqui hoje cai um pouco por terra, porque quando você realiza uma publicação, o ideal é que você descreva como foi realizada essa captura, né? Então, nós temos aí já protocolos bem padronizados. A diferença entre os equipamentos, isso eu concordo, hoje no mercado, isso é bom, né? O mercado ampliou aí, devido à concorrência também. Nós temos hoje várias câmeras no mercado, né? A gente sempre realça aqui dentro da Termosaúde que até hoje, agosto de 2025, nós não indicamos as câmeras que acoplam no celular, devido à falta de acurácia. Mas as demais câmeras, essas de iniciante, as câmeras de bolso, a gente indica usar, tá? Por mais que tenha essa diferença dos equipamentos, claro, quando você vai realizar uma publicação, o ideal é que você use uma câmera profissional, tá? Mas no dia a dia, né, na sua clínica, você pode começar aí com uma câmera de bolso, tá? E ele destaca aqui a influência dos fatores externos, como o clima, a idade, composição corporal e tem outros fatores, né? Ritmo circadiano, enfim. Então a gente precisa entender que a temperatura da pele ela sofre influência dos fatores internos e externos. Então a gente precisa o quê? Eliminar esses fatores, né? Para diminuir a influência desses fatores e você vai conseguir, claro, realizar uma boa termografia, tá? E vindo aqui para o final, né? Ele traz aí o futuro, um futuro promissor para a termografia, né? Que apesar das limitações, eu diria que essa é uma das tecnologias na área da saúde que avança rapidamente, ainda mais agora com a inteligência artificial, e visto que nós lidamos com dados, né? Dados de temperatura, por mais que né, os programas nos dão dados de temperatura máxima, mínima, média, a amplitude, então tudo isso com a inteligência artificial tem avançado muito rápido, tá? E isso vai auxiliar ainda mais com o uso da inteligência artificial para ajudar os profissionais da área da saúde a interpretar os termogramas com mais precisão, né? E ele realça também o uso da termografia em triagens, em locais com poucos recursos, tá? E, bem, acho que deu para ter uma noção, né? Como a termografia está deixando de ser algo do futuro, é algo do presente, né? E se você é profissional da saúde, vale a pena entender como ela pode agregar a sua prática clínica, tá? Então, é isso, pessoal. Esse é o artigo que eu gostaria, né, que eu trouxe aí para vocês. Gostaria de explicar para vocês hoje, ainda mais que é um artigo novo, que trouxe uma abrangência bem interessante da prática clínica, tá? Esse artigo, lembrando, vai estar disponível aqui para vocês no chat, para quem está nos acompanhando ao vivo, e também ficará disponível para os assinantes da Thermo Connection, certo? Então é isso. Nos vemos na próxima semana. Alguém ficou aqui com alguma dúvida? Pode nos escrever no chat ou abrir o microfone, enfim, fique bem à vontade, tá? Mas bem interessante a abrangência, como ele trouxe o uso da termografia em diversas condições clínicas. Tá bem? Então é isso. Novamente, reforço o convite para você que ainda não conhece o nosso projeto Thermo Connection, tá? Vou pedir novamente para deixar o site aí. Venha conhecer um pouco desse nosso projeto, tá? É uma plataforma por assinatura, uma plataforma online, tá? No qual
Toda semana é disponibilizada uma nova aula sobre termografia clínica, independente do nível que você esteja. Ela serve para quem está começando, para quem já fez algum curso, mas ainda sente uma certa insegurança, ou para quem quer atualizar os seus conhecimentos, certo? Porque ali nós temos uma gama de professores que falam desde o nível básico, intermediário e avançado da termografia. Então, convido a todos para conhecerem esse projeto e tornarem-se assinantes. Tudo bem? Então, um abraço a todos e nos vemos na próxima semana.